Olha, a gente sai lá de Nova York com o Gadelha e a gente vem aqui para o estúdio agora com o Capelli. Paulo Capelli hoje traz uma visita aos nossos estúdios aqui do Portal Metrópolis. O ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, que, claro, a gente continua chamando de ministro, figura política importantíssima para o nosso país. Boa tarde, ministro. Seja muito bem-vindo aqui ao Portal Metrópolis. Boa tarde. Muito obrigado pela oportunidade. Capelli, boa tarde, viu? Obrigada por ter trazido o ministro aqui para essa conversa com a gente nessa tarde. Que agradeço a oportunidade sempre de participar do boletim, agradeço ao ministro por aceitar o convite. E eu queria começar lhe perguntando sobre a questão do INSS, que é o tema de maior interesse nas últimas semanas, né? O Metrópolis revelou uma série de fraudes que acontecem em descontos de aposentados e pensionistas, um problema que vinha de gestões já passadas e que continuou ao longo de boa parte agora da gestão atual do presidente Lula. A seu ver, o governo tem conseguido administrar essa crise do INSS, lembrando que, por exemplo, o PDT ficou bastante irritado com a forma como Lula tratou o ex-ministro da Previdência, Carlos Lupe, inclusive com um desembarque do governo. O governo Lula está conseguindo administrar essa crise, seja no aspecto eleitoral, quanto também no aspecto de articulação política? Capelli, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Isso não é uma crise, né? Isso é um assalto à aposentadoria de brasileiros e brasileiras que dependem da Previdência Social. É uma infâmia, né? E tem que ser tratada com rigor da lei. Eles devem responder por isso, principalmente com seus bens, inclusive para repor o que foi desviado dos próprios aposentados. É um crime hediondo, vamos dizer assim, praticamente. Pensar que ainda utilizar os sindicatos, o que o depõe contra algo importante para o trabalhador, que é o sindicato, que, aliás, no Brasil tem perdido força até produto da própria legislação, da reforma trabalhista, da reforma sindical, que tirou as fontes de financiamento do sindicato e deixou o sindicato patronal empresarial com sistema S, com contribuição, o que desarma os trabalhadores na hora da negociação. Então, dois agravantes. Roubar aposentado, quando você vê um assalto aposentado, você sempre fica mais indignado, né? E você fica exigindo das autoridades mais urgência do que quando você vê, ainda que seja também um crime, um assalto, alguém que tem recursos, né, que tem patrimônio. O senhor defende que as autoridades responsáveis por essas fraudes tenham seus bens bloqueados para ressarcir... 3,2 bilhões, porque senão nós vamos pagar, os contribuintes, nós que pagamos imposto, né, porque todos nós pagamos imposto de renda, né? E pagamos ICMS, pagamos tudo, ISS, pagamos CONFINS quando temos pequenas empresas ou empresas, todos nós pagamos imposto. Então não é possível. E creio que o governo, dentro, né, dos limites de algo tão grave, certo? Que foi a CGU, foi o próprio governo, com a fiscalização do governo que descobriu, a Polícia Federal atuou rapidamente, certo? E o governo está dando todo o apoio às investigações, e assim tem que ser, certo? Acho que o governo não tem nada a temer e cada um responde pelo que fez. Acho que o presidente substituiu o presidente da INSS, porque era mais do que óbvio, e depois o ministro Lupe também, porque acho que era melhor para o próprio ministro Lupe, porque eu me lembro sempre do caso Argrives, que foi ministro da Casa Civil do presidente Itamar Franco, que frente às suspeições, indícios, investigações, pediu licença do cargo e depois voltou, quando terminaram as investigações. Eu acredito que o governo, dentro, porque isso é algo que não tem como você administrar tal a gravidade. O Lupe pode voltar com avançadas investigações? Essa é uma questão que cabe ao presidente da República, eu não vou responder. E que, evidentemente, ele, como todos os outros, tem a presunção da inocência. Tem o devido processo legal, o ônus da prova cabe, né, a quem está acusando, que é a autoridade policial, né, a autoridade policial
no caso é a Polícia Federal, que vai terminar o inquérito, vai denunciar ou não, aí o Poder Judiciário vai aceitar a denúncia ou arquivar e vai ter o julgamento. Mas é de uma gravidade única, né? Você desviar recursos, roubar aposentado, para o enriquecimento ilícito comprando carros de luxo, etc, etc. Acho que o peso da lei aí tem que ser, dentro da lei, certo? Exercido. Zé, uma das questões que tem também sido uma pedra no sapato do governo em relação a essa questão dos descontos indevidos no INSS é que um dos sindicatos, né, que são suspeitos de terem feito esses descontos indevidos é presidido pelo irmão do presidente, né, presidido pelo irmão do Lula. Como é que é a sensação no Partido dos Trabalhadores, o senhor que é uma das principais figuras, em relação a isso? O senhor chegou a conversar com o irmão de Lula, Frei Chico, para saber o ponto de vista dele em relação a essa questão? Qual é o sentimento no partido em relação a isso? Não, eu não conversei com o Frei Chico, apesar que sou amigo dele. Pelo que eu tenho lido e acompanhado pela imprensa, que eu não tenho acesso aos inquéritos, não há nada contra ele até o momento, né? E o sindicato dele, evidentemente, vai ter que responder se houver. Mas não creio, conhecendo o Frei Chico, que ele tenha participado disso. Não creio. E teve nesta semana também, indo para um outro aspecto agora, a questão dos alimentos. Esta semana, movimentos sociais, o movimento Luta Brasil, esteve em supermercados reivindicando cestas básicas, dizendo que o preço dos alimentos está muito alto, o preço do café, e reivindicando cestas básicas nos supermercados. Essa questão dos alimentos é um ponto central de discussão no partido, é um ponto central de discussão no governo, e é também, digamos, uma pedra no sapato, uma vez que o presidente Lula prometeu picanha, mas a inflação dos alimentos está muito alta? Evidentemente que é um pé no sapato de qualquer governo. A cesta básica, o preço dos gêneros alimentícios é algo gravíssimo quando começa a aumentar, como aconteceu. Bem, primeiro são as commodities, né? São aquilo que o Brasil produz e exporta, no caso da carne, por causa do câmbio do dólar, né? Segundo, nós vamos lembrar que o governo Temer e Bolsonaro Bolsonaro extinguiu o MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário, ia privatizar a Conab, extinguiu o INCRA, e o governo teve que reorganizar toda a estrutura, inclusive os estoques reguladores, que eles também desapareceram. Lembra que na pandemia nós conseguimos, de certa maneira, segurar os preços dos gêneros de primeira necessidade por causa do estoque regulador. Olha, se o país não tem estoque regulador, se o país não tem um órgão como a Conab, se o país não tem possibilidade de fazer reforma agrária, porque o Brasil depende muito da agricultura familiar para estabilizar os preços dos gêneros alimentícios, né? Com exceção da soja. Mesmo a soja e o milho, uma parte importante é produzida pela agricultura familiar. O que nós precisamos? Política Nacional Agrícola, estoques reguladores, órgãos como a Conab, fazer reforma agrária. Nós temos 4 milhões de pequenas propriedades agrícolas no Brasil. 1,5 milhão são produtivas. Têm acesso a crédito, a extensão rural, a tecnologia, ou estão integradas no mercado, como a avicultura, a suinicultura. Nós podemos fazer com que mais 2 milhões de propriedades tenham esse mesmo grau de produtividade e abasteçam o mercado interno. É uma política que tem que ser retomada, que nós vimos desenvolvendo nos governos Lula e Dilma, e foram simplesmente destruídas pelo governo Bolsonaro. Então, em parte, está fora do nosso controle. Outros países do mundo estão enfrentando o mesmo problema. Dá para solucionar isso a curto café e médio não dá. prazo? O café, o governo teria que importar café, que é um absurdo, ou teria que tabelar o preço. Porque café existe. Por que o preço sobe? Porque está em dólar, porque subiu no mercado internacional por razões internacionais. É como o caso que nós estamos assistindo agora da carne, que os americanos importaram mais ovos e carne do Brasil a curto prazo, por causa da crise lá, certo? E isso afeta o mercado interno. Tem que ter estoques reguladores. Os países, por segurança alimentar, inclusive, porque você pode ter seca, você pode ter inundação, fenômenos climáticos, ou pode ter guerras, os países têm que ter estoque regulador. Agora, toda vez que o governo quer regular o mercado, o agronegócio protesta, mesmo importar. Lembra do arroz? Quando o governo quis importar arroz, não se permitiu. Aí se pegou um caso de uma licitação que
foi feita de uma maneira ilícita para se fazer um escândalo e não importar. Ora, se o governo não pode importar, se não tem estoque regulador, nós ficamos à mercê do mercado. Então não há solução. Não há solução. Médio prazo. Não, há solução que é você aumentar a produção agrícola da agricultura familiar. Porque um país que tem 4 milhões de pequenos agricultores tem uma dádiva. Porque 4 milhões, se você coloca 2 milhões para produzir, você pode criar 3, 4 milhões de emprego, mover a economia local. Agora, para isso, o governo precisa fazer compras. Capelli, eu posso interromper? Claro, participe. Ministro, a gente acabou de dar uma notícia aqui que o presidente Lula na China fechou uma parceria com o país asiático para maquinários brasileiros que possam atender a agricultura familiar. Então, o ministro da Agricultura, Paulo Teixeira, está por lá para tentar fazer esse acordo e aumentar exatamente essa questão da agricultura familiar. Eu não queria perder o fio da meada dessa questão do agronegócio e de taxação, enfim, mas eu queria fazer uma pergunta importante de um assunto que estávamos tratando aqui no boletim todo, que é sobre esse aumento dos parlamentares dentro da Câmara dos Deputados. Queria saber sua opinião, ministro. Vale aumentar de 513 para 531 deputados? Essa é a solução para o nosso país? 90% dos brasileiros e das brasileiras estão escandalizados e dizem não. Isso é uma vergonha. Não tem nenhuma explicação, além de ser ilegal e inconstitucional. O que acontece? O Brasil já está fora totalmente daquilo que é democrático no mundo todo. O que é a Câmara dos Deputados? Quem representa a nação é a Câmara. O Senado é o Senado da Federação. Representa os estados federados. Por isso é que são 3 senadores por estado. Não importa se o estado é Roraima, certo? Com menos de 1 milhão de habitantes, ou se é São Paulo com 43. E o Senado no Brasil é Câmara Alta, revisora e tem iniciativa legislativa e tem mais poder que a Câmara. Embaixadores, agências reguladoras, Procurador-Geral da República, julga os juízes dos tribunais superiores, agências reguladoras, Banco Central, olha o poder do Senado, dívida dos municípios e dos estados, mas mesmo assim, um estado pequeno se defende no Senado. A Câmara em todo o mundo é proporcional ao eleitorado. Se você tem 600 mil eleitores, você elege 2. Se você tem 60 milhões, certo? Você vai eleger a proporção 200. Entendeu? São Paulo teria que ter 116 deputados. A ditadura militar pôs mínimo de 8, máximo de 60 para controlar o parlamento, porque quem elegia o presidente era o colégio eleitoral. E os deputados e senadores faziam parte. Inclusive, criou o senador Bione para não perder a eleição de 78 para o MDB, que já tinha maioria no país. Então, isso é... Aí o que acontece? A população brasileira está se movendo, porque o Brasil está crescendo, se desenvolvendo, o Nordeste já é outro hoje. Se você olhar Rondônia, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, está virando para o Pacífico, está elevando o nível de vida, crescer. Os estados estão crescendo, como o Centro-Oeste. Estão crescendo, então a população está se movendo. Aí tem que mudar o número de deputados, dentro do critério absurdo, mínimo de 8 mais 70. Aí o estado que perdeu a população não quer perder deputado. Mas como não? Então, como é tem que haver um freio de arrumação, mas sem aumentar o número de deputados da Câmara. Exatamente. Se um estado perdeu um deputado, outro ganhou outro, é porque a população mudou. E outra coisa, cada 4 anos vai ter isso, porque o Brasil está parando de crescer. A população, nós sabemos que esse bônus demográfico não existe mais nosso praticamente, a população está envelhecendo. E segundo, tem imigração econômica, social e geracional. Porque a juventude do Norte, por exemplo, está vindo muito para o Centro-Oeste, aonde tem o desenvolvimento do país, inclusive do movimento de logística, agrícola, mineral, né? Então, é uma coisa inexplicável isso, principalmente. Certo? Não é nem o gasto também pesa, mas não é isso. É que é antidemocrático. Sabe o que o Brasil precisa? Primeiro, reforma política, fidelidade partidária. Outro sistema de voto. Reclama que os brasileiros não sabem que deputado votou. Só no Brasil se vota em deputado. As pessoas votam em lista, em partido, ou no distrital, ou no misto. Misto majoritário ou proporcional. Então o país precisa dar uma reforma política. Mas, se colocar essa questão, bem trazido aqui pela Leila, para nós, se nós colocarmos isso além das emendas impositivas,
que sequestra 50 bilhões do orçamento e desvia, porque o Brasil precisa de investimento. Nós estamos cada vez mais, porque não crescer, não aumentar a produtividade, não aumentar a riqueza, muito por causa dos juros altos e a concentração de renda e a estrutura tributária, o que está acontecendo? Em vez de pôr dinheiro em investimento, nós estamos pondo em programa social, estamos pondo em renda básica para a população. Agora, aí pega 52 bilhões que deviam investir em ciência, tecnologia, infraestrutura, educação, e eles colocam em programas do turismo, no Ministério do Esporte, tudo eleitoral, então é poder econômico, então também desequilibra as eleições. Agora, essa medida, né, essa aprovação pela própria Câmara dos Deputados de aumentar o número de parlamentares, isso passa pelo Senado. O senhor pretende conversar com os senadores do partido para derrubarem esse aumento de deputados? Então, mas aí o que acontece, né? O senador é do estado tal que vai perder deputado. Aí ele fica constrangido de dizer ao eleitor do estado dele, mas eu acho que isso aí, o Brasil precisa de política. Você tem que discutir, debater com a população que está errado isso. Que está errado porque eu vou perder 2 deputados, aumentar o número de deputados, que faz parte da democracia. Se um estado perde 1 milhão de habitantes, 1 milhão de eleitores, ele vai perder 3 deputados. Se outro... Porque a Câmara é a nação, a Câmara não representa os estados, apesar que o voto é distrital, são 27 estados. Então, quer dizer que se a população de Brasília aumentar para 6 milhões, Brasília... Aí tem outro problema, Brasília devia ter o número de deputados em cada estado segundo o seu eleitorado, não é 5, é desse mínimo de 8. Aí não vai aumentar o número de deputados de Brasília, porque está tendo migração no Brasil. Então eu sou contrário, acho que é um casuísmo, e um casuísmo muito ruim, porque em vez de politizar, e vai colocando a população contra a Câmara e o Senado, depois reclama, vai desgastando essa questão das emendas impositivas, porque a emenda positiva tem 2 problemas graves. O desvio de finalidade, ou seja, em vez de investir naquilo que é prioritário para a população, para o crescimento do país, para o aumento da produtividade, que todos os países do mundo, porque o Brasil é um país que tem soberania de alimentos e energéticos, isso já poucos países do mundo têm. O Brasil não tem soberania financeira e tecnológica. Então, em vez de investir tudo na infraestrutura logística no país, investir tudo em tecnologia, porque agora o mundo, a economia mecânica está virando digital. Se nós ficarmos para trás, nós vamos virar uma fazenda, que vão explorar minérios aqui e nós vamos produzir alimentos? É isso que o Brasil vai ser? Então, em vez de nós focarmos naquilo que é estratégia do país, nós ficamos dando volta nesses interesses pequenos, mesquinhos, de reeleição de deputado, e fora os desvios de recursos e as ilicitudes que já começam a aparecer, né? A Polícia Federal está investigando vários inquéritos e o Supremo pôs um freio de arrumação. Na questão das emendas. Lógico, porque tem que obedecer à Constituição. Isso é inconstitucional, né? Isso é que nem a outra aprovação que eles fizeram lá para tirar o Ramagem, né? O deputado Ramagem. Para trancar a ação penal. Para trancar penal contra ele. Tem que ser dentro da lei e da Constituição. Você não pode fazer... Eu queria abordar um pouquinho esse tema do chamado inquérito do golpe, né, que transformou em réus no STF o ex-presidente Jair Bolsonaro, o próprio Ramagem, que o senhor citou agora. Recentemente, a Folha de São Paulo publicou uma reportagem informando que o senhor também seria um dos alvos do plano de assassinato que envolveria o presidente Lula, o ministro Alexandre de Moraes, o vice Geraldo Alckmin, e agora essa informação de que o senhor também estaria nessa lista de lideranças políticas a serem executadas, porque seria uma importante liderança junto ao PT, junto ao presidente Lula. Como o senhor recebeu essa informação? Bem, eu não gosto de ser cabotino, né? Hoje, pela minha situação política e tudo que eu passei nesses últimos 20 anos, não seria razoável me colocar como alvo, entendeu? Talvez pelo papel que eu poderia jogar no caso deles cometerem esse crime contra a pátria, né? Porque quando militares que recebem da nação as armas para defendê-la usam essas armas para atentar contra a Constituição, certo? É um crime de alta traição. É muito grave o que aconteceu, porque esse plano Punhal Verde e Amarelo era para assassinar o presidente da República, o vice e o ministro do Supremo, e no caso, me assassinar.
Imagine o que ia acontecer com vocês, jornalistas, que eles consideram a imprensa, né, como eles sempre falam, uma das responsáveis, né, por descobrir o que eles fazem, né, vamos dizer assim. Então é gravíssimo. Né? Mas no meu caso, eu creio que é mais como eles sabem que eu jamais aceitaria, não aceitei a ditadura militar, porque eu fui cassado, meus direitos políticos pela ditadura, e fui banido do Brasil e perdi a nacionalidade brasileira. E 1 ano depois eu estava no Brasil. 1 ano depois, correndo risco de vida. Eu sou brasileiro por opção. 3 vezes eu saí e voltei para o Brasil na época da ditadura. Eu sou brasileiro porque eu optei por ser brasileiro. Eu podia ter vivido no exterior. Eu não aceitei isso. Falei, um general, um almirante, um brigadeiro, vão dizer que eu não sou brasileiro, que eu estou banido, que eu não sou mais brasileiro? Então o senhor acredita que agora esse plano incluía o seu assassinato, esse plano que a PF investiga por parte de militares, porque eles acreditavam que o senhor não aceitaria... Pelo papel que eu poderia jogar numa resistência, talvez, porque hoje o meu papel, eu sou um cidadão que estou reorganizando a minha vida profissional, patrimonial, familiar, certo? E estou começando de novo a militar no PT, inclusive, que eu tinha deixado, quer dizer, eu continuava militando no PT, mas não em questões como agora, a sucessão do PT e tudo. E sempre participei da política, esses 20 anos, sempre participei escrevendo, viajando, debatendo. Fui até membro da direção entre 9 e 13 do PT, participei da coordenação da campanha da presidenta Dilma, mas não como antes, né? Quer dizer, eu não tenho um papel no governo, não tenho um papel na direção do PT. Eu acredito que eles sabem que se isso acontecesse, certo? Eu ia resistir. E se fosse possível, né, como fiz no passado, com armas, né? Porque eles usam as armas e quando nós queremos nos defender, eles dizem que nós não podemos usar as armas. Mas em todo o mundo, a Constituição, inclusive as Nações Unidas, diz na sua declaração que contra a tirania, certo? Você tem o direito sagrado de defender a democracia. Defender. Ou seja, o senhor pegaria em armas, organizaria uma resistência armada em caso de golpe contra Lula? Eu não posso dizer que eu organizaria, que seria muita pretensão minha dizer que eu organizaria, mas evidentemente que eu me oporia radicalmente, faria tudo para derrotar a tentativa de golpe. E se eles assassinassem como pretendiam, certo? Significa que nós íamos ter que resistir com todos os meios, inclusive as armas. Se eles cometessem um golpe de Estado e assassinasse o presidente da República ou vice, um ministro supremo, imagina quantos milhares de brasileiros iam assassinar. E como ia desencadear no país uma fúria, né, dos fanáticos do bolsonarismo contra todos aqueles que se opõem a ele indistintamente. Porque na época da ditadura, não é verdade que a ditadura prendeu e assassinou e desapareceu os corpos só dos que se opuseram a ela com as armas na mão. Não é verdade. O caso Rubens Paes e tantos outros provam isso. Todos aqueles que lutavam... Aliás, houve um plano, vamos lembrar, houve um plano, certo, que o capitão chamado Macaco denunciou, do Paraçar, que era um instrumento de socorro, né, de salvamento que tinha, para assassinar Ulisses Guimarães e uma lista de líderes que foi abortado por reação de... Inclusive um brigadeiro que nasceu em Passa Quatro, Itamar Rocha, que era do Estado-Maior da Aeronáutica, eles denunciaram esse plano e evitaram. Quer dizer, não é a primeira vez que surge. E vamos lembrar que o próprio Jair Bolsonaro, quando militar, fez planos para explodir aquedutos no Rio de Janeiro em protesto por causa do aumento salarial. Não é de hoje que eles tentam, né, usar essa coisa vil, infame, que é o assassinato político, para atingir seus objetivos do poder, não sei para quê, né? Porque ele passou 4 anos no governo e não fez nada. Anistia. O senhor é a favor do acordo que está sendo costurado pelo presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, e o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, que seria uma semi-anistia, digamos assim, que reduziria a pena dos invasores que depredaram as sedes dos 3 poderes em Brasília, sem, no entanto, beneficiar as chamadas lideranças apontadas pela Polícia Federal como as lideranças do caso, como o ex-presidente Jair Bolsonaro, Braga Neto. O senhor é a favor desse acordo que está sendo costurado entre a STF e Câmara? Bem, primeiro, eu não acredito que o ministro Barroso esteja fazendo acordo com a Câmara. O que o ministro Barroso disse na entrevista que eu li, que se a Câmara mudar o Código de Processo Penal e tipificar de outra forma crimes ou reduzir penas de crime, tem efeito retroativo. Ela, né, beneficia quem está condenado, né, já transitado em julgado. Foi isso que ele disse.
Sou radicalmente contrário. Primeiro que se nós olharmos, eu escrevi até um artigo que foi publicado já na imprensa, primeiro que quase 500 investigados e réus já fizeram acordo de transação e receberam penas alternativas. Certo? Segundo que também um número considerável penas leves. Os que tiveram penas agravadas foi porque cometeram vários crimes e o Código Penal tipifica. Agora, eu acho estranho, porque na Lava Jato, eu fui condenado a quase 40 anos, eles festejaram, faziam festa. É uma hipocrisia sem tamanho. Eles não defenderam o nosso direito de presunção, o nosso direito de devido processo legal, porque eu fui preso 4 vezes, o Supremo me soltou todas as vezes. Agora, a oposição... O senhor tocou num ponto muito interessante. A oposição afirma justamente que o ministro Alexandre de Moraes estaria praticando nulidades, estaria preenchendo esse processo do chamado inquérito do golpe com nulidades, assim como a própria Lava Jato aconteceu na própria Lava Jato. Essa comparação, na sua concepção, é justa? Não tem pé nem Lava cabeça. Jato com o inquérito do golpe? Se você lê o processo, você vai ver que as penas correspondem aos crimes, a tipificação dos crimes. Tem crime que a pena é alta. Se o caso que é mais teve mais publicidade, emblemático, ela não quis fazer a transação. Foi proposto para ela a transação. O senhor está falando da Débora do Batom? Ela não quis fazer. Ela reafirmou tudo. Olha, aí o judiciário faz o quê? Se você é réu, eu confesso. Agora, recorre e o judiciário pode reduzir. Eu mesmo fui absolvido, tive penas reduzidas, depois foi tudo anulado. Certo? Eu tive pena reduzida na segunda instância, eu fui absolvido na terceira instância, foi arquivado o processo, depois foram anulados. Você tem que recorrer. Você tem os instrumentos para recorrer. Eu sou contra, porque, você vê, eles iam assassinar o presidente da República. Não. O plano Punhal Verde e Amarelo é público, eles iam assassinar. Sobre o Alexandre de Moraes, que é também um ponto que a oposição muito levanta. Alexandre de Moraes era um dos ministros alvos, né, era um dos alvos do Punhal Verde e Amarelo. Assassinato de Lula, de Alckmin, o seu, e também Alexandre de Moraes. Ele teria que se considerar suspeito para julgar Bolsonaro? Não, se não fosse assim, toda vez que ameaçar um juiz, o juiz vai se declarar suspeito? Não, tem que se declarar suspeito. Nenhum ministro do Supremo pode se declarar suspeito nesse caso. É um crime contra a nação, era golpe de Estado, é para rasgar a Constituição, era para assassinar as principais lideranças do país. É que nós estamos brincando com fogo. Amanhã repete, porque o bolsonarismo não mudou. Ele perdeu uma eleição presidencial, mas ele está aí. Tanto é que os partidos de direita no Brasil, e aí a notícia que a Neila trouxe aqui, eles querem tirar o Bolsonaro, querem uma opção. Eles não querem o Bolsonaro como candidato. Né? Porque ele é inepto, inclusive, ele foi presidente 4 anos, nós sabemos que ele é inepto. Eles querem outra... Eles estão buscando convencer... Bolsonaro está inelegível também, né? Além dele estar inelegível, mas ele está dizendo que vai recorrer para a justiça eleitoral e vai manter o nome dele na nominata e depois pode indicar alguém que significa Bolsonaro 22 porque leva o sobrenome dele, filho ou esposa. E a direita brasileira, legitimamente, porque nós estamos na democracia, quer buscar ou apoiá-lo, mas como ele é inelegível, ou buscar um outro candidato, que tudo indica seria o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, que também não quer se comprometer porque está no governo de São Paulo e quer disputar a reeleição, com boas chances porque está bem situado. Não quer dizer que ele vai ganhar, porque nós vamos disputar. Nós vamos fazer oposição, estamos fazendo, vamos disputar. Então... Quem será o candidato em São Paulo? Não, nós não temos ainda um candidato definido. Nós temos nomes. O Márcio França e o PSB já apresentou. Nós temos o vice-governador Geraldo Alckmin e o ministro Fernando Haddad, que são eleitores, né, são candidaturas fortes. O Haddad foi muito bem para o segundo turno, poderia ter ganho a eleição, inclusive, do Tarcísio de Freitas. Né? E o Geraldo Alckmin já foi governador várias vezes em São Paulo. O PT peca em não ter um nome, eu não diria nem o PT, eu diria a esquerda. A esquerda peca em não ter um nome forte para suceder a Lula num projeto presidencial? Como é que nós vamos... O Lula tem 35%, 37% de voto, como é que nós vamos ter um nome para substituir? Isso na política
É como o Bolsonaro. Na política isso não existe. Lógico que tem lideranças importantes que estão crescendo não só no PT, como em todos os partidos, surge. Tem os governadores dos partidos de direita, né? E nós temos no PT nomes também. O Fernando Haddad mesmo representou muito bem o PT. Né? Todos os partidos têm opções. Nós temos governadores no Nordeste, temos ministros de Estado que têm uma base eleitoral que podem. Mas é que em 26 a tendência é o Lula se candidatar para a reeleição. Nas então, conversas que o senhor tem com o presidente, ele se coloca Não, o Lula é candidato pelo... a presidente da República. O partido quer e ele é candidato à reeleição. Isso aí eu não tenho dúvida nenhuma. E está muito bem de saúde. É só pergunta para os senadores e deputados que viajaram com o presidente Lula e viajam, como é que ele está de saúde. Segue o ritmo dele. E ele tem a minha idade. Nós somos 6 meses de diferença. Ele faz 80 em outubro, eu faço em março do ano que vem. Eu não estou bem? E a hora que eu passei por um câncer, por um hematoma e uma pneumonia em 20, 23 e 24, né? Por excesso de trabalho, por outras questões. Tem que ter mais disciplina na idade também, você tem que ir reorganizando a tua agenda. Quando eu... Diga, o ministro vem, então, como candidato ano que vem, ou para o Senado ou para a Câmara? Tudo indica que eu serei candidato a deputado federal pelo meu estado, se o meu partido me der esse privilégio. Entendeu? Quero tomar essa decisão no final do ano. Agora eu estou terminando meu segundo livro de memórias, que deve ficar pronto já, está pronto. O meu editor é o Rodrigo de Almeida, que é um jornalista que vocês conhecem, que já editou vários livros, já trabalhou em todos os meios de comunicação. Acho que em agosto eu lanço o livro. Estou reorganizando a minha vida, como eu falei, porque meus processos foram anulados no ano passado e estou me dedicando muito a essa renovação do PT. A gente vai falar da eleição interna e da renovação do PT, mas antes eu queria abordar um assunto de articulação política do presidente Lula. Eu converso com muitas pessoas no PT e até mesmo da oposição, deputados e senadores do PL, que avaliam o seguinte, falam o seguinte: Dirceu é um dos maiores articuladores políticos, em termos de saber mexer as peças para compor um governo. E Dirceu não estar próximo do Lula com cargo em ministério e tudo mais, prejudicaria, na visão tanto de parlamentares de oposição quanto do PT, a articulação política do governo. O presidente consulta o senhor, se reúne com o senhor para pedir dicas, conselhos no âmbito de articulação política? Não. Bem, primeiro que o governo está muito bem em articulação política com a ministra Gleice, muito bem. Ela tem experiência, competência, capacidade política, relações políticas para fazer o trabalho que ela vem fazendo. Vamos lembrar que ela foi senadora, deputada, foi secretária de município, de estado, foi responsável em Itaipu, certo? Pelas finanças. Ela tem uma vasta experiência. Foi ministra da Casa Civil da presidente Dilma e foi presidente do PT. Inclusive, ela tem essa relação com todos os partidos. Está muito bem representado. E com o Zé Guimarães e o Jacques Wagner, e os líderes também dos partidos da base do governo, podem fazer o trabalho. O presidente, quando me demanda, ele sabe que pode contar comigo. Eu estou sempre na retaguarda, sempre à disposição. Não acredito que eu deveria ter outro papel, certo? Mas também nós temos uma história comum de 45 anos. Eu conheci o Lula em 79, 46 anos. Nós trabalhamos por telepatia. Ele sendo reeleito e convidando o senhor para assumir um cargo no Planalto, o senhor assumiria em caso de eventual segundo mandato de Lula? Mas isso não vai acontecer, não. O Lula não vai me convidar para assumir cargo, porque ele tem outras lideranças, não precisa. O país e o presidente Lula não precisam de mim no governo. Eu posso ajudar, como eu estou ajudei todos esses 20 anos. Com tudo que aconteceu comigo esses 20 anos, eu sempre ajudei o PT e o governo, sempre estive na luta política, não deixo de fazê-lo. Faço isso há 60 anos, desde 1965, quando eu me levantei contra a ditadura militar. Então, o presidente sabe que pode contar comigo. Ele sabe que a hora que ele me convocar, eu estou ao lado dele e eu não preciso de cargo no governo para ajudá-lo. Já está bom demais eu ser, se o povo de São Paulo me der esse privilégio e o PT me convidar, eu ser deputado federal, eu posso ajudá-lo muito na Câmara e na articulação política fora do governo. Porque essa questão de governo é o presidente que sabe quem ele convoca. Entendeu? Ele está fazendo mudanças do governo, vai convocar outros para participarem, mas é uma questão de ele tem seu tempo e seu modo. Nós já conhecemos o presidente Lula também. O Brasil conhece, nós conhecemos, né? Sabemos como é que é o ritmo dele. Ainda em 2026, falando de 2026, o PDT saiu da base e isso animou
muitas pessoas no entorno de Ciro Gomes, né, que é o principal nome do PDT, que já disputou a presidência várias vezes, a se lançar contra Lula em 2026. A candidatura de Ciro Gomes preocupa o partido? Não, primeiro porque ele está fora do campo da esquerda, do campo progressista, acabou de fazer uma aliança com o PL agora para o Senado lá, lançou o Roberto Cláudio candidato a governador contra o PT, deixando isso claro, ele é oposição ao presidente Lula. Agora, ele tem legitimidade, direito de ser candidato, o Ciro tem experiência, tem capacidade, competência para disputar a presidência da República, é um homem que se preparou para isso. Muitos de nós nos preparamos e pensamos em ser presidente da República. O José Serra foi um deles, o próprio Geraldo Alckmin, entendeu? Eu não tive essa oportunidade porque caçaram meu mandato de maneira ilegal. A Câmara me caçou politicamente, não há nada, e o Supremo depois me condenou um domínio de fato, não tinha provas nenhuma contra mim, para me tirar da vida política institucional do país, o que não conseguiram, e para me tirar também da possibilidade de ser um candidato. Poderia não ser eu, o presidente poderia apoiar outro, mas evidentemente eu estava, né, vamos dizer, na fila, né, um dos prováveis candidatos a presidente da República. Eu não falo isso, dizem isso para mim, né, porque eu não gosto de ser cabotino, repetir, né, seria muita pretensão minha querer ser presidente da República. Mas o Ciro, ele tem qualificação, experiência política, tudo, tem o direito de disputar. Não vejo nenhum problema nisso, não. Nós temos que aprender na democracia a respeitar os adversários, e até ele que foi ministro, foi, aliás, competentíssimo como ministro. Eu trabalhei com ele. Bom prefeito, bom governador, mas nós estamos em campos opostos de divergência. Isso não significa que eu não o respeite, eu o respeito. O senhor falou agora da condenação pelo STF lá atrás, e teve uma fala do senhor recentemente, que até gerou um buzz nas redes, numa reunião interna ali do PT. O senhor disse, tem gente no PT dizendo que os mensaleiros querem tomar conta do partido. Os mensaleiros nunca saíram, né? Eu nunca saí, o Delúbio nunca saiu, isso gerou ali um buzz ali. Queria que o senhor explicasse ali o momento dessa declaração, como é que ela foi feita. É muito simples isso. O mensalão é uma fake, uma grande fake news. Tanto é que quem é o Roberto Jefferson hoje, quem sou eu? 20 anos de mensalão, tá, Pérez? Exatamente, dia 5. 20 anos de mensalão. Mensalão não existiu. O que existiu, todo mundo sabe, foram empréstimos em 2 bancos para pagar dívidas de campanha, ou seja, chamado Caixa 2. Cada um tem que responder por isso. Eu fui cassado pela Câmara antes do inquérito policial, antes do inquérito da CPI indiciar ou não os investigados. Né? Inventaram Alibaba e os 40 ladrões. Eu fui condenado no Supremo quando eu não podia ser condenado, porque eu tinha direito a um juízo natural, porque eu não tinha imunidade parlamentar, né? Quando da denúncia. Né? Depois eu fui condenado sem provas, todo mundo sabe. Um ministro disse que o ônus da prova cabe a nós, outro disse que a literatura jurídica permitia caçar. Aí inventaram o domínio de fato. O domínio de fato é para decidir as penas dos condenados. Se você atenua ou não, se você tem o domínio de fato ou não. Por causa da Segunda Guerra Mundial, por causa das condenações na Alemanha. Né? Enforcar todo mundo? Não. Quem eram os responsáveis, quem recebeu ordens, entendeu? Usaram isso só para me caçar, para me tirar da vida profissional. Isso depois se desdobrou na Lava Jato, o mesmo projeto político. Que levou. Quando o senhor fez aquela declaração, então, numa reunião ali interna do PT, pelo que o senhor está dizendo, é porque, na concepção sua, não é nenhum demérito porque a condenação seria ilegal. Por isso usou aquela palavra, os mensaleiros nunca saíram, é isso. Exatamente. Porque certo? Eu sofri uma devassa da Receita Federal naquele então, certo? E fui inocentado, certo? Eu, em 2005, quando fizeram isso comigo, toda a minha vida tinha sido de salário, não tinha bem nenhum. O único bem que eu tinha construído com a minha ex-esposa, a Maria Rita, tudo declarado da origem. Então era uma infâmia contra mim, me acusar de corrupto. E chefe do mensalão, eu fui absolvido, porque o Supremo nos absolveu de formação de quadrilha. Eu não fui acusado de peculato, de uso de dinheiro público. O meu caso é um caso típico, certo? De uso da justiça para excluir um adversário político da vida política do país. E a responsabilidade disso é muito do PSDB.
Porque o PSDB me conhece, sabia que não era verdade e apoiou isso. E depois nós tivemos a Lava Jato, que é muito pior, né? Que aí já foi uma coisa que levou a um golpe de Estado, que tirou uma presidente da República, um golpe jurídico parlamentar mais golpe, né? E depois levou à prisão ilegal, sumária e política do presidente Lula, que foi anulada depois, como o meu caso também foi anulado pelo Supremo. Eles me prenderam em 15, em 18 e 19, 3 vezes. Inventaram o processo para me condenar, para me prender e me condenar de novo. Me condenaram a 40 anos de prisão. E eu cumpri, viu? Décadas. Eles estão agora falando, eu cumpri o regime, eu fui condenado ao regime semiaberto, o ministro Joaquim Barbosa me deixou no regime fechado ilegalmente, eu cumpri 7 anos e 15 dias, cumpri o semiaberto 4 anos e cumpri 10 meses do regime aberto. Eu cumpri a pena. Eu tenho autoridade moral. Eu não fugi da justiça, eu não fui para o exterior, eu não me escondi, eu não fiquei choramingando, entendeu? Segundo, depois me condenaram, eu cumpri 40 meses de regime fechado, fiquei 40 meses preso na Lava Jato, fiquei 1 ano de tornozeleira eletrônica. Quer dizer, a minha vida de 13 a 19 foi a prisão. Mas eu não renunciei meus ideais, né? E não fiquei fazendo como o Bolsonaro fica fazendo aí agora, aí choramingando para cima e para baixo. Ele que enfrente as consequências dos atos que ele praticou, entendeu? Porque eu enfrentei, mesmo eu não sendo culpado, eu não fugi à justiça. Eu falei isso uma vez para o juiz Sérgio Moro, que ficava dobrando a escolta porque disse que eu ia fugir. Primeiro, se eu quisesse fugir, eu teria fugido. Disso eu entendo. Que na época da ditadura eu entrei e saí clandestino do Brasil armado, com documento falso, 3 ou 4 vezes. Então, as pessoas precisam ter responsabilidade, né? Eu tenho a consciência tranquila porque eu jamais pratiquei os crimes que me acusaram. E é só ler o processo do mensalão, a ação penal. Como é que o Supremo fica de maio a novembro julgando? Espetáculo mediático. E eu sou julgado 1 dia antes do segundo turno, do primeiro turno, depois 1 dia antes do segundo turno de 2012, da eleição em São Paulo era decisiva, e o Haddad ganhou. Como é que pode uma coisa dessa? José Dirceu, em décadas de vida pública, o senhor se arrepende de algo que fez ou se arrepende de algo que não fez e queria ter feito? Cometi muita coisa, cometi muitos erros. Qual o principal deles na sua avaliação? Por exemplo, a minha geração se levantou em armas contra a ditadura. Havia vários caminhos. Nós optamos pela luta armada, certo? Ainda que eu tenha uma justificativa moral, né, inclusive porque era uma ditadura que rasgou a Constituição, quer dizer, usaram as armas contra o povo, porque a maioria do povo era a favor do governo Jango Goulart e elegeria o Juscelino Kubitschek em 65, derrotou a ditadura no Rio e em Minas em 65, certo? E eles tiveram que acabar com a eleição de presidente para não perder a presidência, né? De governador, de prefeito, impôs censura, repressão, e o povo se levantou contra a ditadura em 68, eles fizeram o ato número 5, e em 74 o povo derrotou a Arena votando no MDB. Cometemos um erro, né? E na vida política cometi muitos erros. Mas pegar em armas ali, então, teria sido a... Resistir à ditadura com armas na mão não foi um erro. O erro foi a estratégia política militarista, voluntarista, certo? E a incapacidade de ler corretamente o momento que nós estamos vivendo, político, e a conjuntura que nós estamos vivendo. Aquilo que nós lemos corretamente, que o golpe de 64 não era uma quaterlada civil que ia convocar eleições, era uma coisa profunda, que ia fazer grandes transformações no capitalismo brasileiro, né? E era um movimento mundial, porque os golpes foram... Porque nós tivemos várias fases no mundo. Os golpes militares, os golpes parlamentares, né? Honduras, Paraguai, Bolívia, Brasil, né? Que os presidentes na década agora, entre 10 e 20... Depois passamos a viver usar o crime organizado, as milícias, o caos, a insegurança, para pôr governos autoritários, como no Equador, em El Salvador, que é outro modelo que está sendo testado. Fora as guerras que estão acontecendo no Afeganistão, Iraque, Líbia, agora a guerra contra o povo palestino, que é um genocídio, certo? E a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, porque cercaram e ameaçaram a Rússia. Porque
Se critica muito a Rússia por ter invadido a Ucrânia, mas é preciso ver todos os antecedentes por que se chegou a essa situação. Mas isso é uma outra discussão, que não é o caso aqui. E o Brasil não pode apoiar, porque a nossa Constituição proíbe que um país invada o outro. São coisas, eu estou falando isso, mas não quer dizer que o Brasil tenha que apoiar. A eleição, ano que vem, ao Senado vai ser muito pautada por políticos que são a favor e contra a atuação de ministros do STF. A gente lembra que o Senado é a casa responsável por pautar o impeachment de ministros do STF. Bolsonaro tem feito uma campanha forte já neste ano de 2005 para eleger senadores no ano que vem que façam movimentos para o impeachment de ministros, sobretudo de Alexandre de Moraes. O senhor acredita que a esquerda está preparada para enfrentar essa articulação que já está muito estruturada da direita na eleição ao Senado Federal? E preocupa o senhor essa movimentação? Lógico que preocupa a mim e a todos os democratas, porque eles querem, na verdade, pôr um regime autoritário no Brasil. Porque caçar senador por razões, caçar ministro da Suprema Corte por razões políticas, ele tem que cometer um crime de responsabilidade. É uma violação da Constituição. Nós sabemos que o objetivo dos bolsonaristas é a ditadura. Eles não esconderam, eles tentaram dar um golpe. Eles estavam organizando um golpe. O objetivo deles é um governo ditatorial. Aliás, o Trump está dando exemplo lá nos Estados Unidos. Né? Aliás, eu não sei como é que eles vão fazer agora. Eles são a favor ou contra o Trump? Eles vão defender o que o Trump está fazendo contra o Brasil, contra os outros países? Os bolsonaristas estão quietinhos. Isso é covardia política deles. Eles deviam assumir as consequências disso. O senhor fala do tarifaço. Tarifaço e todo o resto. Ocupar o canal do Panamá, comprar a Groenlândia, anexar o Canadá, ameaçar militarmente outros países, entendeu? Daqui a pouco, se ameaçar a Amazônia nossa, eles vão apoiar? Os bolsonaristas estão aí com essa saia justa, estão quietinhos, estão se escondendo aí embaixo das mesas, entendeu? E ficam fazendo demagogia aí. Acho que nós temos que nos preocupar, temos que nos preparar para enfrentá-los e derrotá-los nessa eleição para o Senado. Já estão preparados? Nós temos que nos unir. Não está havendo a federação entre o PP e o União Brasil? Não está se discutindo legitimamente. Eu não estou querendo dizer que eles não têm legitimidade para isso. Seria absurdo. Lógico que o Rueda e o senador Ciro Nogueira têm todo o direito, né, de fazer essa fusão, né, com todos os problemas que está tendo, que não vai ser fácil assim. Também tem isso, é muita ilusão achar que nós não vamos ter lideranças em estados desses partidos apoiando o presidente Lula, que vai ter, como sempre teve, né, e vice-versa. Segundo, pode ter uma fusão entre os republicanos e o MDB. Eu vi a entrevista do nosso, aliás, um dos melhores ministros do presidente Lula, o Renan Filho, ele deu uma entrevista falando sobre isso. Nós também temos que nos unir. Não só PT, PV, PCdoB, PSOL, Rede, PDT, PSB, nós temos que nos unir. E disputar, inclusive, principalmente o apoio do MDB, que eu acho que deve ser nosso objetivo, mas também disputar nos estados, por razões regionais, bases desses partidos, né? Que, aliás, estão na base do governo, porque nós temos, eu já falei sobre isso, muita gente até me criticou, que nós somos um governo que a base dele também é de centro-direita, né? É verdade. Porque nós temos União Brasil, PP, republicanos. Republicano na base do governo. E parte do PL vota com o governo. É só olhar lá. PL raiz ali, né? Aquele PL que não é bolsonarista. Que não é bolsonarista. Então, porque assim é a política brasileira. Exatamente porque nós não fazemos uma reforma política. Agora, duas coisas. Renan Filho é cotado para vice de Lula. O senhor acha que seria um bom nome? O senhor falou dele agora espontaneamente. Eu não tenho conversado ultimamente com o senador Renan, nem com o ex-governador, senador Renan Filho, e nem com o governador Paulo Dantas. Mas se eu estou entendendo, a tendência é do ministro Renan Filho ser candidato de novo ao governo do Estado. Certo? E quem poderia... Ao governo ou vice numa chapa com Lula. Essa questão da vice-chapa do Lula, primeiro, é muito cedo para discutir. Segundo, depende muito do PSB e do vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin, que tem tido um comportamento assim exemplar. É uma conquista da democracia. O Lula, primeiro, o nosso saudoso Zé Alencar, um homem fantástico, eu fui muito amigo dele. Agora, o ministro Geraldo Alckmin, além de estar fazendo um trabalho extraordinário no Ministério, com a Nova Indústria Brasil, com toda a política que ele está desenvolvendo e todo o papel que ele tem jogado, inclusive nas relações com a China, porque ele preside, né, a Comissão Brasil-China, os vice-presidentes, ele é um ativo político
porque ele amplia a base de apoio na cidadania do governo. Em São Paulo, se fala que nós ganhamos a eleição no Nordeste, mas podemos perder em São Paulo, porque nós ganhamos porque o Bolsonaro perdeu 4 milhões de votos em São Paulo e 7 no Sudeste. Então isso é uma tarefa nossa, como é a tarefa de compor as alianças para o Senado. Ele atribui a perda dele em São Paulo a Carla Zambelli, o episódio da arma. 4 milhões de votos, ele pode ter perdido a eleição, 1 milhão de votos, por causa da deputada ou por causa do Roberto Jefferson, mas não creio que ele perdeu politicamente, porque a classe média liberal, mas democrática de São Paulo se opôs à homofobia, obscurantismo, negacionismo, autoritarismo, comportamento da pandemia, o machismo dele, entendeu? E todos os desmandos que o Bolsonaro fez, grande parte da classe média das grandes regiões metropolitanas brasileiras é cosmopolita. Ela não é uma classe média que tem uma visão conservadora, muitas vezes até racista, homofóbica, machista, da vida. Porque esse choque que tem no Brasil, que tem de tempo em tempo no mundo de civilização, porque a globalização financeira, a globalização mundial, acabou absorvendo temas pelas próprias grandes empresas, meio ambiente, igualdade racial, de gênero, diversidade LGBTQIA+, certo? Mesmo a questão democrática, e a extrema-direita tem uma outra agenda conservadora, religiosa, autoritária, tá? Então, negacionista. no seu ponto de vista, Zambelli não foi determinante para Bolsonaro perder a eleição, assim como o ex-presidente afirma. O Bolsonaro não quer reconhecer, né, que ele perdeu pelo desgoverno que ele fez, pelo que ele fez na pandemia. Vamos lembrar que o Bolsonaro ria das pessoas, dos cidadãs, das famílias que estavam perdendo seus entes queridos. E ele negava a vacina, ele negava a necessidade do isolamento, entendeu? E ele, evidentemente, que é responsável pelo agravamento que houve no caso da pandemia, no caso do Brasil. Além de todas as outras, né, todo o comportamento dele totalmente antidemocrático. Governo atual, partidos que estão na base hoje, como o senhor bem pontuou, PP, União Brasil, Republicanos, PDT desembarcou, mas eu vou focar nos partidos que estão com representação aqui na esplanada dos ministérios e que já estão com o pé numa candidatura de direita em 2026, como União Brasil, Progressistas, PP, Republicanos também saia. O governo Lula estar com tantos partidos ensaiando uma candidatura de oposição a ele e, ao mesmo tempo, esses partidos estão na esplanada, isso não é um contrassenso? Ou é porque, se tirar esse partido, Lula perde a governabilidade no Congresso e aí a coisa desanda? Aí só tem um culpado, que na verdade não é culpado, é o mensageiro, é o povo, né? O povo votou e elegeu uma Câmara e um Senado onde nós somos minoria. Para governar, nós precisamos compor. Compromete o programa do governo, os objetivos nossos dentro desse momento histórico, desse momento político e das circunstâncias? Não, porque o Lula fez um governo, nesses 2 anos e meio, que dentro daquilo dos programas sociais nossos, do crescimento, da renda, do emprego, da defesa da soberania nacional, de tentar voltar a ter um projeto de desenvolvimento nacional, recompor os bancos públicos, a Petrobras para investir, Nova Indústria Brasil, PAC, transição energética, principalmente o combate à pobreza, à fome. Nós temos cumprido dentro das possibilidades desse momento, porque para fazê-lo mais, nós temos que ter um peso maior no parlamento e uma mobilização maior da sociedade também a favor disso. É natural que quando chegar na eleição, nós vamos lutar para que alguns desses partidos apoiem o presidente Lula. Mas é natural que eles caminhem para outra candidatura, porque nós somos de centro-esquerda, eles são de centro-direita ou de direita. São visões diferentes do Brasil. Eu sempre digo, o Brasil não está polarizado, o Brasil está politizado. Quando havia divergência entre PT e PSDB, era por visões diferentes do papel do Estado, visões diferentes sobre a soberania nacional, visões diferentes sobre problemas importantes, né? Por exemplo, segurança pública. Qual é a solução para a segurança pública deles? Polícia Mineira e Capixaba, Esquadrão da Morte, Rota na Rua, Tropa de Elite e agora essas operações especiais. Melhorou a situação de segurança pública nesses 30 anos, com isso só agravou. Qual é a nossa? Primeiro, reformar o sistema penitenciário. Segundo, as polícias. Quem estava envolvido no assassinato do delator do PCC? Cúpula da Polícia Civil Militar de São Paulo. Terceiro, certo? Inteligência certo? E repressão
controle das fronteiras, das armas, ir atrás do dinheiro. Todos os países do mundo enfrentam o crime organizado, milícias, gangues, os Estados Unidos, a Europa, os portos do mundo de Marsella, de Zagreb, de Hamburgo, são tudo portos que tem máfias controlando. Tem problema de droga nos Estados Unidos é uma coisa, 150 mil mortes por ano, né, fentanil, tudo isso. Então não é só o Brasil que enfrenta esse problema agora. A solução que a direita, que o Caiado fica propagando, veio tudo para Brasília o crime. Fez acordo lá e mandou tudo aqui para a periferia de Brasília. Então nós temos que retomar os territórios. Aí precisa força policial militar para retomar e enfrentar. Mas não resolve mandando matar jovens, 30, 50 jovens em operações especiais. Isso é demagogia. E deixa o sistema penitenciário totalmente ocupado pela... E deixa as polícias... Por que não deu certo o PP no Rio? Por que não deu certo aquelas UPPs? Ela funcionou por pouco tempo. Porque e a depois cúpula da tropa de elite estava envolvida com o crime organizado. O final não foi esse? Então, vamos reformar as polícias, vamos reformar o sistema penitenciário e vamos fazer política de segurança, polícia de proximidade. Aí, e Câmara. Aí contrata 4 mil homens do Rio de Janeiro. Não, São Paulo pôs 5 mil câmaras. O nosso governador do Piauí reduziu o roubo de celular 70%, 80% com infiltração, inteligência e câmara. Então nós temos a mesma coisa na fronteira. Tem um programa que faz parte do Exército Brasileiro que nós temos que pôr todos os recursos para o controle, porque hoje o controle nós temos drones hoje, nós temos um controle, certo? Hoje tem guerra cibernética, inclusive cada vez maior. Então nós temos que ver a segurança pública como, não pode ser como eles estão dizendo. É mentira que eles vão resolver o problema. Por isso que nós temos, tem direita e tem esquerda. A questão, como é que resolve o problema do Brasil? Vamos cortar os programas sociais, saúde, educação, cortar a LOAS, BCP, Bolsa Família e investir mais? Não, vamos reduzir o juro, fazer a reforma tributária. Vamos cobrar dos 146... O presidente do Banco Central, agora o Galípolo, ele é alvo de críticas internas no partido, como era Campos Neto, porque os juros continuam muito altos. Eu considero um crime o Brasil ter uma taxa Selic. Isso não vai resolver o problema da inflação. Se você olhar... O senhor condena a atuação de Galípolo, presidente do Banco Central. Do Banco Central. Não quero... sou contra. A taxa de juros... Por que essa taxa de juros 14,76? O que acontece? Ela aumenta a dívida pública, ela impede o investimento, porque nós estamos sem déficit primário praticamente. E a inflação está fora da meta, porque a meta é irreal. 3% para um país como o Brasil é irreal. A meta não era essa. Eu sempre fui contra isso, desde do primeiro governo do Lula. A meta era 4, 5,5 ou 2,5. Nós reduzimos para 3, para quê? A inflação está dando sinais que vai cair. Outra coisa, os países capitalistas centrais, mesmo sem a inflação está caindo, eles estão reduzindo o juro, porque eles sabem que a economia precisa crescer. O grande problema do Brasil é um só, concentração de renda. 1% dos brasileiros tem 1/3 da renda, 10% tem a metade. Segundo, a estrutura tributária. A massa salarial poderia mover a economia brasileira. Só que 1/3 dela é tirado pelo juro. Mesmo consignado, pensa bem o que é consignado. Nós dois temos um banco, nós emprestamos 10 bilhões consignado, ganhamos 2 bilhões. Aí... inflação é 500 milhões, nós ganhamos 1,5 bilhão. Se eu empresto 100 bilhões, eu ganho 15 bilhões. Gente, isso é um assalto ao próprio aposentado. Lógico que o governo está diminuindo de 30 a 40 para 15 e 20, quer dizer, o governo está diminuindo pela metade. Mas é errado. Eu perguntei ontem para um amigo meu que vive na Bélgica há 30 anos, quanto é que ele paga de juros no empréstimo de 29 mil euros para comprar carro? 2 mil euros. É uma diferença. Aqui é 20%. Automóvel, que eu posso tomar o automóvel de você se você não pagar, 20%. Mas a inflação é 5,5%, é o cartel, 3 bancos. E desconstituir os bancos públicos. Qual é a força dos países do mundo hoje? Imprimir. A Europa está imprimindo, os Estados Unidos, dos países como a China e a Índia, bancos públicos. Aqui não querem que os bancos públicos... Nós vamos nos transformar nos maiores prestadores de serviços na América Latina. Vamos construir pontes, aeroportos, rodovias, ferrovias, hidroelétricas, termoelétricas, siderúrgicas, estaleiros. Destruíram tudo isso com a Lava Jato. O Brasil era um exportador, porque não pode financiar. O mundo todo financiou o Brasil é o que é, porque os ingleses
financiaram as ferrovias, o telégrafo, os portos, criaram os bancos e urbanizaram a nossa cidade entre 1880 e 1910. Quando veio a Primeira Guerra Mundial e veio a imigração, surgiu a indústria brasileira, surgiu depois com a Revolução de 30, o que é o Brasil de hoje, entendeu? Agora, então, ministro, queria abordar mais por isso que eu dois sou pontos contra. aqui. Eu não sou contra porque é o Galípolo, porque é o Roberto Campos. Está errado A política. A política, porque é um cartel de bancos, é o domínio do capital financeiro sobre o país. Você já viu o industrial da entrevista no Brasil? Não tem mais. Agora, como é que um país... O mundo todo está pulando da indústria mecânica para digital, para robótica e inteligência artificial. O Brasil é o 5º país do mundo, 8ª população, 7ª economia, o país mais rico do mundo porque não tem inverno. É uma potência de alimentos energéticos. Tem base industrial e tecnológica, tem 200 milhões de brasileiros. Por que não cresce? Por causa da concentração de renda, a estrutura tributária e essa loucura dos juros. Como é que pode? Daqui a pouco o juro está 15%, com uma inflação de 5%, 10%. Então a dívida pública, em vez de pagar 100 bilhões de juro para 1% dos brasileiros, que é eles que se apropriam disso, não é os aposentados, eles apropriam 10% dos 500 bilhões. Eles ficam com 500 bilhões todo ano, 10 anos, 5 trilhões. Eles vão ficar mais ricos. E esse dinheiro não volta para a produção, não volta para aumentar a riqueza do país. E a riqueza que nós tínhamos, que era o petróleo, que nós podíamos pegar a renda, como todos os países fizeram, investir, privatizaram. Puseram na Bolsa de Nova York. Então, a riqueza do petróleo, a renda do petróleo, em vez de ficar no país para ajudar o país, como fez a Noruega, como fizeram os países do Golfo, como a própria Grã-Bretanha, como está fazendo a Rússia agora, com gás e com petróleo. Vai visitar a Rússia para ver o desenvolvimento e o crescimento da Rússia, o bem-estar que existe na Rússia hoje, apesar da guerra. Aí o Brasil perdeu essa oportunidade. E não quer que nós exploremos petróleo na margem equatorial. A França vai explorar, já estão explorando na Guiana, vão explorar. Então, na Guiana Francesa, aí nós vamos ficar olhando. Agora, ministro, deixa o nosso tempo aqui tá um pouco desculpa curto que eu... também. Sem problemas, eu percebi que é um tema que interessa bastante ao senhor, mas eu queria abordar últimos 2 pontos aqui, que a gente tem também um tempo aqui, adoraria ficar prolongando aqui a nossa entrevista. Mas um ponto que eu queria abordar é a popularidade do governo, que está bastante baixa, segundo diferentes institutos de pesquisa. O senhor apontou programas do governo que, na sua opinião, são programas positivos para a população e tal, mas as pesquisas apontam uma rejeição ao governo nunca antes vista em todos os mandatos de Lula. Por quê? Primeiro, pela disputa política, cultural, pelas redes, pela oposição, porque tem uma base eleitoral de direita conservadora grande que, mesmo que o governo vá bem, vota contra o governo e vice-versa. A nossa também faz isso. Mesmo que, às vezes, com um governo de direita faça coisas importantes, tem esse fenômeno. Segundo, porque o governo realmente está enfrentando uma conjuntura com relação ao que nós discutimos aqui, gênero de primeira necessidade, é real. Segundo, porque o problema da segurança pública é um problema real. Está afetando muito e nós temos que enfrentar. Terceiro, porque a questão climática, as inundações, os incêndios, os problemas, é real. A questão da segurança pública tem uma fala, ministro, de Lula dizendo muitas pessoas roubam o celular para tomar uma cervejinha e tal. Uma fala que é amplamente divulgada pela oposição para bater no atual governo. O presidente errou ao dar aquela declaração. Errou porque o celular virou uma coisa grave, porque eu tenho um amigo meu que roubaram o carro dele, e o medo dele é que o menino atirasse nele, porque o menino estava assim, entendeu? Um menino de 17, 18 anos, entendeu? Todos nós fazemos frases infelizes, entendeu? Isso aí não é por isso que o presidente está com a... E nós temos o problema também do emprego para a juventude. O que está acontecendo com a juventude hoje? Eu estava vendo por que tem essa crise no supermercado que não tem trabalhador e trabalhadora. Aí eu fui ver qual é a profissão. Empacotador, caixa, açougue e padaria. Sabe qual é o salário? O máximo, R$ 1.800. Você acha que um jovem vai trabalhar 8 horas por dia, de segunda a sexta ou sábado, para ganhar R$ 1.800? Se ele é padeiro, ele vai fazer... Você faz o pão, eu sou teu irmão, ele é primo, nós vendemos o pão e ganhamos cada um R$3.000 por mês, entendeu? Está errado os salários no Brasil, a juventude está rejeitando o sistema de trabalhar 6 dias, né? E os salários. Segundo, a nossa escola de ensino médio tem que virar escola técnica, como nós temos a Souza, tem 200 em São Paulo, né, já há mais de 50 anos, nós temos uma rede de ETECs, entendeu?
O Lula criou o Instituto dos Técnicos Federais, que é uma parte, mas também já ganhou um caráter de mestrado, doutorado, de reitoria. Era para ser escola técnica. As mães querem os filhos, e o Lula está acertando em duas coisas: ensino integral, as crianças na escola o dia todo, e pé de meia para o ensino. Agora, tem que fazer uma revolução do ensino técnico no Brasil. Porque está se criando emprego, está aumentando a renda, criando emprego, crescendo a economia, diminuindo a pobreza, a fome, melhorando os índices de desenvolvimento humano. Nós acabamos de melhorar o índice. O Brasil tem tudo para... O problema do Brasil não é técnico. O problema do Brasil é político. O Brasil não cresce, eu quero repetir, por causa da concentração de renda. 1% tem 1/3, 150 milhões não tem igual o que tem os 2 milhões. 150 milhões não tem a renda, não está errado. E a estrutura tributária que tira o dinheiro do trabalhador, cobrando imposto dele, não cobra dos ricos. Esse 1% não paga imposto. Essa percepção do que está sendo feito na sua avaliação será melhor percebida em 2026 do que tem sido percebida ultimamente, segundo essas pesquisas de avaliação do governo? Eu acredito que o governo toma medidas corretas, né? Porque o governo também tem que tomar medidas concretas para socorrer aquilo que é emergência, como é o caso do Vale Gás, entendeu? Como é o caso do pé de meia. Mas o rumo do governo é certo, manter o crescimento da economia, mesmo com o Banco Central fazendo uma política monetária ultra, né? Não precisava, podia ser 9% a taxa de juros. Porque a dívida pública está crescendo por causa da taxa de juros. E o déficit primário está sob controle, com todo o sacrifício que o governo está fazendo para isso, está mantendo. Quer dizer, os bancos públicos, o BNDES está jogando um papel extraordinário. O governo tem rumo, Nova Indústria Brasil, PAC, transição energética. O país tem tudo para os próximos 10 anos dobrar seu PIB agora. Precisa mudar a estrutura do país. E para mudar a estrutura do país, precisa ter um governo majoritário, nós não temos. Então nós vivemos essa contradição. Que nós estamos governando numa transição, vamos dizer assim. O senhor falou que vários partidos de centro-direita integram o governo. Eu acredito que o presidente Lula tem enfrentado os problemas, como esse problema, por exemplo. O Ministério do Desenvolvimento Agrário precisava de 10 bilhões de orçamento. Tem 2, percebe? É assim em todo lugar. Ele optou por fortalecer a saúde e a educação e combater a fome, certo? E investir muito em ciência e tecnologia, porque está investindo com os fundos, trabalhar para essa nova indústria, priorizar as relações com a China, porque é onde nós podemos, inclusive, ter capitais e tecnologias, né? Com os BRICS, que é o novo mundo, porque 80% da humanidade hoje está lá na Ásia. Xangai, que é a capital do mundo, não é Nova York mais. E a China, a Índia, a Rússia, a Nigéria, a Indonésia, espero o Brasil também, vão ser os novos protagonistas desse novo mundo que está surgindo. Então, acho que nesse sentido, o presidente Lula está fazendo uma política. Agora, tem um ônus governar, que é essas dificuldades que nós estamos enfrentando, por problemas que são estruturais, como o problema da agricultura familiar, porque o agronegócio é o dólar, é o câmbio, é o mercado internacional que dirige. Se você não tem estoque regulador e não pode importar, os Estados Unidos mesmo tem inflação agora por causa da carne e do ovo, você vê. Como aqui já teve a do chuchu, né, você lembra? São coisas da economia. Mas o governo tem enfrentado esse problema da educação, a segurança pública, pelo menos. Veja bem, o Márcio Tomás Basso, que foi ministro da Justiça do Lula, fez uma revolução na segurança do Brasil. A campanha de desarmamento, que mais de 1 milhão de armas foram destruídas, os presídios de segurança máxima, depois veio o Pronas com o Tarso Genro. Essas políticas não tiveram continuidade. É preciso ter política de segurança pública a médio prazo. E isso não significa não enfrentar, porque nós não estamos enfrentando os territórios, não estamos tomando até porque os governos, a política, os governos e as polícias estão misturadas com as milícias, como nós sabemos. Toda hora está vendo que elegeu prefeito, elegeu vereador, tem secretário e as polícias do Rio envolvidas com o crime. Isso não estão fazendo. Isso se deveria fazer. Vamos tomar os territórios dele. Uma hora vai ter que fazer isso. Uma hora vai ter. Não é isso que estão fazendo. Eles vão lá, matam 10, 15, 20 jovens porque morreu um policial, que é uma tragédia, porque também nós temos que dar garantias e cuidar dos direitos humanos dos policiais. Nós temos que punir os policiais que violam a lei, assassinam muitas vezes a sangue frio, né? Jovens, mas nós temos também que proteger as famílias e proteger os policiais e dar condições para eles trabalharem e melhorar as condições de trabalhar dele. Nós não podemos fazer uma política de fechar os olhos, porque ser policial não é fácil no Brasil, né? É só se colocar no lugar de uma mãe, de uma irmã, de um filho, de uma filha de um policial militar
mais o policial que o civil. Agora, essa história que a rota, que tropa de elite vai resolver problema de segurança pública numa dimensão do país. O crime hoje é crime internacional, é crime empresarial. A metade do crime do PCC já está legalizado, já são empresas. Um fortalecimento aí nas fronteiras, sobretudo, né? E o Brasil, exatamente, mas a fronteira hoje, porque antes, por exemplo, eu defendi quando nós chegamos no governo, ter guarda de fronteira. Todos os países continentais têm guarda de fronteira, ou seja, 20, 30 mil homens. Né? Tem guarda de fronteira, não sei qual seria o número, porque eu não sou especialista, eu estou falando aleatoriamente. Hoje não. Hoje você tem meios, né? Você tem meios de inteligência para isso, porque os drones, né? Você pode organizar a segurança. E tem a questão financeira, tudo passa pelo dinheiro. E nós temos o COAF, temos a Polícia Federal, temos a Receita Federal, e nós temos o PIX. O Brasil é um país altamente desenvolvido em serviços. E o Brasil é um país altamente desenvolvido em tecnologia. Ministro, um ponto importantíssimo que a gente agora está falando de organizações, facções criminosas, né? PCC, Comando Vermelho, organizações que surgiram em São Paulo, Rio de Janeiro, expandiram seus braços internacionalmente, atuando nos Estados Unidos, na Europa. Recentemente, o governo Trump esteve no Brasil, representantes do governo, para pedir ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, que classificasse essas facções criminosas de tráfico como terroristas, para poder aplicar penas mais duras e tudo mais. E Lewandowski negou, dizendo, olha, são facções criminosas, mas terroristas não são, segundo Lewandowski. Na sua concepção, foi um erro ou um acerto? É que essa questão de terroristas, às vezes, é usada assim. Os terroristas deles não são terroristas. Os terroristas nossos são terroristas. Porque, entendeu? Porque os americanos, nós sabemos, eles financiaram várias dessas organizações que depois, como Al-Qaeda, que depois se transformaram em organizações terroristas, né? Porque para combater os russos no Afeganistão, foi eles que financiaram. E mesmo a guerra do Iraque com o Irã, é preciso. Agora, uma coisa eu vou dizer, alguém que está com a arma na mão, não pode. Você não pode considerar isso normal. Não pode. Nenhum de nós, brasileiro, o Estado brasileiro, não pode considerar normal. Quem corre o risco... Mas na sua avaliação, tinham que ser classificados como terroristas, PCC e CD? Precisa tomar cuidado com isso, porque pode virar para política. Nós sabemos disso. Lembra que queriam caracterizar o MST como terrorista? Lá no Chile, a eleição, grande parte discutiu se o Mapuche era um grupo terrorista ou não. Esse é o problema. Eu não sou contra você. Eu vou deixar clara a minha posição. Um cidadão brasileiro que pega uma arma na mão, um fuzil, e sai para tentar contra a vida, principalmente a vida, e a propriedade de outrem, certo? Ele não pode ser, ele tem que ser considerado como inimigo. Mas o cara tem um fuzil na mão, vai atirar e te matar. Então, ele não pode reclamar depois que ele foi enfrentado também com armas, entendeu? Isso não é liberar geral para você sair assassinando jovens para se vingar porque um policial foi morto. Isso é outra coisa, isso é ilegal, isso é crime, entendeu? Agora, para dizer que vamos... Porque também os americanos começam a falar que a tríplice fronteira brasileira está dominada pelo terrorismo. Nós sabemos que não é verdade. Eu conheço porque eu conheço na palma da minha mão, que eu tinha por obrigação poder entrar e sair do Brasil e conhecer. E eu morei lá 7 anos. Eu conheço a Cidade do Leste, antes era Porto Estônia, conheço toda aquela região. Não é verdade. Sim, então o senhor concorda com o ministro da Justiça? Eu fico mais com o ministro da Justiça, mas isso não significa que eu ache natural e que eu concorde que você tem que permitir, certo? Que se possa... Não, a questão colocada, a questão colocada não é permitir ou não, se são criminosos ou não. Isso o senhor apontou bem firmemente que são criminosos, é uma organização que tem que ser combatida. A questão é só quanto à terminologia, terroristas. Sim. Que o governo Trump queria classificar PCC e CD. Eu falo, mas o governo Trump financia organizações terroristas contra governos que ele considera que não são amigos dele. Então isso é uma hipocrisia tremenda dos americanos, entendeu? Nós não temos que copiar nada dos americanos. Nós temos que analisarmos aqui dentro do Brasil como combater o PCC. Não precisa dizer que eles são terroristas para combater. O que eles são já exige de nós combatê-los, né, sem trégua, entendeu? Sem trégua. Porque... Obrigado. Queria continuar nesse ponto? Desculpe. Não, é que só por conta do tempo, mas se quiser continuar nessa questão... Tá bom. Já falei demais, como diz o povo. Tá ótimo aqui a demais da conta, como eu falo lá em Minas. Agora, para a gente encaminhar aqui para o nosso encerramento, queria falar de questão interna, depois também vou perguntar se a Neilo gostaria também de acrescentar algum outro ponto, mas eleição interna no PT.
Né? Muito se fala da renovação da esquerda. Como é que está a eleição interna no PT hoje? Havia o candidato Edinho Silva, né, ex-prefeito de Araraquara, que tem o apoio do senhor, tem o apoio de Lula, e havia também o descontentamento de Gleisi Hoffmann, atual presidente do PT, que preferia outros nomes. Houve um freio de arrumação? Hoje a Gleisi está no time Edinho Silva junto com o senhor e com Lula? Não, primeiro dizer que a nossa presidente Gleisi Hoffmann teve um papel extraordinário na presença do PT, no enfrentamento do golpe contra Dilma, na campanha Lula livre, né, e depois na eleição do presidente. Governou nosso partido, da nossa parte só merece elogios. No PT é natural ter várias candidaturas. Eu fui 4 vezes presidente do PT, a última eleito direto. Eu sempre enfrentei 4, 5 candidatos, debate duro, e sempre houve oposição a mim. Eu nunca tomei isso como pessoal, como ataque pessoal. É divergência política, como em todos os partidos, no PSDB, no PP. Não está tendo divergência agora no PP e União Brasil para fusão? Não está tendo divergência quem deve ser o candidato? Se é o Bolsonaro, ou é o Zema, ou se é o Caiado? É natural. Então a eleição do PT está indo muito bem. O importante é 500 mil, 600 mil filiados participarem, garantir a democracia. E vão ter várias candidaturas. O Quaquá tem todo o direito, dependendo das divergências que nós temos com eles, que não são poucas. Né? O Quaquá foi prefeito 2 vezes, deputado federal, uma liderança importante, agora é prefeito de novo. Atual prefeito de Maricá, no Rio de Janeiro. Ele vai ser candidato. O Walter Pomar, que é da chamada articulação de esquerda, é candidato, tem toda a legitimidade, uma liderança importantíssima do PT, entendeu? Quadro com uma capacidade política incrível. O Rui Falcão, nem dizer, além de ser meu amigo pessoal, 60 anos, já foi presidente do PT 2 vezes, deputado federal, deputado estadual, participou do governo, jornalista de primeira mão. É natural, são divergências políticas. E nós vamos ter a candidatura do Edinho, a CNB toda com ele. A Gleisi está com o Edinho também? Nós estamos trabalhando, eu advogo que toda a CNB apoie o Edinho, que eu acho que ele é o candidato já da maioria da CNB. E não tem veto a ninguém. Essa história que estamos vetando o nome. No PT não tem veto. Se você tem voto, você vai ser eleito. O que decide no PT é você ter 50% mais um dos membros do Diretório Nacional para você ocupar aquele cargo. Não tem voto. No mais, quem quiser ser candidato, não, basicamente serão o Romênio Pereira, do movimento PT, que tem uma força expressiva, já teve mais que 10% de voto no PT, eu acho que 12, 13%, né? Foi secretário de Relações Internacionais, também é candidato. Isso é natural. O Edinho é o nosso candidato. Ele ter perdido a prefeitura de Araraquara para um candidato de Jair Bolsonaro não enfraquece Edinho para ser uma liderança do PT a nível nacional? Não, porque isso pode acontecer com qualquer um de nós. O Lula perdeu 3 eleições e continua sendo presidente do PT. Isso é um argumento completamente falacioso. O Edinho foi prefeito 4 vezes, deputado estadual, presidente do PT 2 vezes, ministro de Estado. Aliás, foi operário, viu, da indústria metalúrgica. O Edinho foi jogador profissional de futebol de base do Ferroviária. O Edinho tem uma história política fantástica, tem experiência, tem relações no meio empresarial, no meio político, com todos os partidos, sabe? E tem a maioria do PT ao lado dele. Sabe? Eu acredito que é o perfil para o momento que nós estamos vivendo. Qual é o perfil que o PT vai ter que apresentar para os próximos anos? É um partido com pé em suas raízes, de defesa dos valores da esquerda, ou um partido que dialogue mais com o centro e com a própria centro-direita? O PT dialoga com o centro e com a centro-direita porque é uma necessidade histórica do momento político que nós vivemos no mundo, do risco do autoritarismo, do fascismo. Mas o PT é um partido de esquerda e socialista. Eu, inclusive, termino um manifesto de apoio ao Edinho dizendo saudações petistas e socialistas. O PT é de esquerda, o PT não é de centro. O PT faz alianças com o centro. Isso é fake news dizer que nós queremos transformar o PT em partido de centro. Certo? E o PT é um partido que tem posição, inclusive internacional. Sempre foi solidário com as lutas de libertação nacional, sempre foi solidário com Cuba, com a Venezuela, é solidário com os palestinos. O PT tem posição política. Independente que nós podemos concordar ou discordar do regime, do governo, do Estado que tem num país ou no outro, nós não podemos aceitar sanção, cerco econômico, militar que os Estados Unidos faz contra nenhum país. E nem os Estados Unidos decidir que governo é democrático ou não. Né? Para isso tem as Nações Unidas, para isso existem os organismos internacionais. E o PT no Brasil é um partido de transformações econômicas e políticas. Ele veio para representar
a maioria da população brasileira. Primeiro, a soberania nacional, que é muito importante, independente, hoje no mundo de hoje, que o PT representa. Segundo, a democracia, defender a democracia. Terceiro, uma revolução social. O Brasil precisa de uma revolução social, que é a reforma tributária, a reforma política e a reforma do sistema financeiro e bancário. Eu já falei sobre isso aqui, não vou repetir. O Brasil precisa de uma revolução. A revolução brasileira é inacabada, dizia o nosso mestre Florestan Fernandes. E o Brasil precisa mudar. O Brasil é um país que a renda está concentrada demais, a riqueza é propriedade, não paga imposto. Quem paga imposto é o serviço e consumo, ou seja, a massa salarial, em vez de mover a economia, 1/3 dela desaparece, 1/3 ou mais, com imposto e com juro. Como é que pode um trabalhador pagar 30% de juro para comprar qualquer coisa? Isso é um roubo, um assalto do salário do trabalhador. Mesmo consignado, eu falo, se você raciocinar bem com os consignados, você fala, não é possível. Está tudo muito errado no Brasil. Como é que pode um banco, a cada 4 anos, ganhar o ativo dele? É como você alugar uma casa e em 4 anos receber de volta o que você pagou pela casa. Tem alguma coisa errada no Brasil. Aí fica pondo culpa na dívida pública, no déficit público, na gastança do governo do Lula. O nosso problema é que nós devemos investir mais agora, investir no trabalho, no capital, na produtividade, na ciência, na tecnologia, na infraestrutura do país, na economia digital e preservar o que nós temos de conquista social, que é a Constituição de 88, que o Brasil tem um estado de bem-estar social, educação pública gratuita, saúde pública gratuita, a LOAS, BPC, Bolsa Família. É uma coisa fantástica. A previdência social, tudo isso é fantástico. Os direitos trabalhistas, tudo isso é fantástico que o Brasil tem. Só que isso significa 20% do PIB, vamos dizer. E o Brasil precisa investir não 16, precisa investir 23, 25. A China investe 30, 35. Ou seja, uma geração se sacrifica pela outra. Nós não podemos retirar direitos, mas agora nós precisamos nos concentrar em investir. Certo? E o Estado joga um papel importante nisso, porque o Estado tem os bancos públicos, tem uma empresa. A Petrobras vai investir 100 bilhões, e a Petrobras é tecnologia. A tecnologia de exploração de águas profundas é brasileira. A tecnologia de enriquecimento de urânio é brasileira. O Brasil é um país com capacidade tecnológica. Então nós temos tudo para sair dessa situação. E nós temos uma responsabilidade com o futuro, porque os países que não cuidarem da sua soberania estão abrindo mão do seu destino, porque nós estamos vendo como é que está o mundo. Cada um está cuidando de si. Então o Brasil que cuide de si. Espero que a elite brasileira tenha sensibilidade para isso. Agora, nós da esquerda, nós temos que ficar nessa linha, não temos que mudar de lado. Nós podemos mudar sem mudar de lado, como diz o nosso mestre José Genuíno, essa grande liderança. Mudar sem mudar de lado. Lógico. Interessante essa frase. Agora, em relação não é minha, não, é do José Genuíno. Sim, agora, em relação à Petrobras, o senhor falou agora, teve uma queda significativa ali do lucro da Petrobras, né? Das empresas públicas. Isso é um problema que o governo enfrentará a nível também de eleição no ano que vem? Mas às vezes essa queda é contábil e às vezes também é por causa do preço internacional do petróleo. Mas eles desmontaram a Petrobras, eles venderam os dutos da Petrobras e 4 anos de aluguel que a Petrobras paga é o valor que eles venderam os dutos. Venderam refinaria. O que eles fizeram? Desmontaram toda a parte de fertilizante. O Brasil tem um déficit na balança comercial de importação de produtos químicos de 50 bilhões. O Brasil podia produzir tudo isso aqui, como a indústria de fármacos que o Brasil pode desenvolver. Por isso que mas houve essa queda Petrobras, nos últimos anos, não, né? Agora, não. A Petrobras está dando lucro, está distribuindo lucros de dividendos. Certo? Não, você está falando só da redução do lucro. Não, é a dívida, e está reduzindo muito a dívida também. A Petrobras voltou a ser uma empresa com uma dívida. Não, a Petrobras vai dar lucro e vai crescer a produção. Nós podemos produzir 5 milhões de barris de petróleo. Agora nós precisamos pegar essa renda da Petrobras e investir naquilo que interessa para o país. Porque nós demos 90 bilhões para os estados e municípios. Tirando alguns municípios como Maricá, vai ver o que aconteceu nesses municípios nos últimos 20 anos, desde que descobriu o pré-sal. Mudou a realidade do agora. Porque a Noruega, a Grã-Bretanha, os Emirates, o Catar, a Arábia Saudita não fizeram isso. Esses governos, em nome da nação, se apropriaram da renda do petróleo e mudaram completamente. É só olhar aí, só ir nesses países, como a própria China fez. Está faltando isso no Brasil, um governo que faça isso. Ministro, obrigado. Para encerrar aqui a minha parte, deixa só lhe perguntar sobre a primeira-dama Janja. Sim. Michele Bolsonaro agora está muito cotada para ser
é uma candidata ao Senado, até mesmo à presidência da República. A primeira-dama Janja também atualmente exerce uma função bastante atuante no governo. A seu ver, ela pode ser uma liderança política para as eleições de 2026 ou mais adiante? 2026 não pode porque Lula, sendo candidato à reeleição, ela não poderá ser candidata. Mas futuramente ela pode ser uma liderança de esquerda, a primeira-dama Janja? Você já resolveu o problema. Se ela não pode em 26, o futuro pertence a Deus. Perfeito. Muito obrigado, José Dirceu. Abro espaço também para Neila, se tiver alguma pergunta também a mais para o ministro, Neila. Olha, todas as perguntas que eu queria muito que ele respondesse, ele respondeu, principalmente sobre as eleições do ano que vem, a questão do aumento das cadeiras dos deputados lá na Câmara, anistia, PL da anistia e também sobre a questão do INSS. Acho que o ministro respondeu todas as questões pertinentes ao nosso presente. E também sobre reforma política. Importantíssimo, o ministro falou sobre reforma política aqui no nosso país. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Abro espaço também, caso queira fazer considerações finais. Agradecer a Metrópolis, agradecer a vocês, a Neila e a você, por essa oportunidade de eu estar aqui. Nós que agradecemos. Neila. É isso, nós que agradecemos. Muito obrigada, ministro. Olha, conversa aí